E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu desenvolvo os conteúdos de história aqui no canal Não Perca a Cabeça. E hoje eu trouxe pra você um especial do Esquenta Enem 2018. Legal? Eu vou fazer aqui nesse vídeo, mano, um resumão do que eu falei na live do Esquenta Enem. Então, meu querido, se você quer encarniçar o Enem desse ano, fique aí, não perca a cabeça e passa a vinheta! Pessoal, lá na live, o que eu fiz? Eu dividi a live em duas grandes partes. Então eu vou dividir esse vídeo também em duas grandes partes. Eu vou falar pra vocês sobre o principal tema que vem caindo no Enem aí desde 2009, que é idade contemporânea. Mano, quase 16% da prova de história do Enem gira em torno de idade contemporânea. E na boa, lá nos dados está quase 16%, mas eu dando uma olhadinha em algumas outras questões que estão relacionadas aí com outros conhecimentos de humanas, com a geografia, filosofia e sociologia, desculpa, idade contemporânea tá inserido, tá? E também na outra parte aí que eu vou falar nesse vídeo, eu vou falar sobre algumas questões meio estranhas que pedem pra você conhecimentos que não se limitam somente a dados históricos, tá ligado? O bagulho transcende. Você tem que ter outros tipos de informação. Então, eu vou fazer aí um geralzão dos principais temas de idade contemporânea que cai no Enem, porque né, muita coisa de idade contemporânea cai. E também vou falar sobre essas questões meio zoadas aí, meio estranhas, que o Enem pede, que não são dados específicos de história, pois eles te pedem conhecimentos além desses dados. Vocês vão entender certinho. Vamos aí. Primeira parte, idade contemporânea. O que é pedido principalmente de idade contemporânea? A idade contemporânea ela começa em 1789, lá com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai mudar muita coisa, beleza? Alguns historiadores dizem que nós, a sociedade atual, ela é fruto da Revolução Francesa. E eu concordo muito com isso. Porque antes da Revolução Francesa, o mundo vivia o absolutismo. A Idade Moderna, que era antes da Idade Contemporânea, ela é caracterizada pelo absolutismo. O poder absoluto na mão da nobreza, na mão do rei. E a Revolução Francesa, ela vem, pum, quebra com esse absolutismo. Lá na França, em 1789, a burguesia emergente, poderosa já dentro da França, ela vai tomar o poder através de uma revolução. Sério mesmo, mano, ela vai cortar a cabeça do rei, beleza? E após a revolução, vai surgir um outro cara muito importante que chama Napoleão Bonaparte. Então, olha só, você tem que sacar o que foi a Revolução Francesa, como foi o processo da Revolução Francesa, e como que foi o aparecimento de Napoleão Bonaparte dentro desse contexto de Revolução Francesa. Porque ele vai nascer ali, cara, beleza? E o Napoleão ele vai ter uma importância muito grande porque ele vai propagar essa revolução para o resto da Europa. Ele vai começar a conquistar vários outros países que antes eram absolutistas. Sacaram a importância de Napoleão? Ele vai começar a quebrar, derrubar a casa dos reis da Europa. Depois de Napoleão, outro fato, depois que Napoleão morre e tudo mais, outro fato que você tem que sacar certinho é o processo de industrialização da Europa. Porque depois que Napoleão morre, mano, a Europa, ela começa a viver um surto industrial, beleza? As potências da Europa, elas começam a se industrializar muito. Sério, mano. Século XVIII, século XIX, eles são caracterizados pela extrema industrialização da Europa. E lá no finalzinho do século XIX, os países da Europa, eles estão muito industrializados. Muito industrializados. E eles começam a dominar outras regiões do mundo para poder continuar a desenvolver a sua indústria. Só que eles não fazem essa conquista de outros territórios
de uma forma pacífica. Eles começam a ir lá e dominar essas regiões. Aplicar o imperialismo, mano. Sabe? Tipo, ir lá e dominar com força. Porque eles precisavam de mercado consumidor. Eles precisavam de matéria-prima. E eles precisavam de mão de obra. Então, por exemplo, eles precisavam de gente para trabalhar para eles, eles precisavam de gente para comprar os produtos deles, e eles precisavam de matéria-prima para poder fazer o quê? Continuar a produzir mais produtos industrializados. Então, para que a Europa industrial continuasse progredindo, eles precisavam atacar outras regiões. E é aí que vai começar um momento histórico chamado neocolonialismo. Olha lá, Revolução Francesa, depois Napoleão Bonaparte, depois industrialização da Europa e depois neocolonialismo. O que foi o neocolonialismo? Foi esse momento em que os países industrializados chegaram e dominaram aí dois grandes continentes do mundo, que foram a África e a Ásia. Então, os países industrializados da Europa foram lá e dividiram a África entre eles e dividiram a Ásia entre eles. Dois países saíram super bem dessa divisão, que foi a Inglaterra e a França. E dois países saíram super mal dessa divisão, que foi a Alemanha e a Itália. Olha lá, nós já estamos começando a montar dois lados que vão brigar numa guerra chamada Primeira Guerra Mundial. Então o motivo da Primeira Guerra Mundial foi essa divisão do mundo entre as potências industrializadas. Que chegou uma hora que teve uma galera de alguns países que ficaram com as melhores partes e outros que ficaram com as piores partes. Aí os caras se rebentaram disputando território para continuar desenvolvendo a sua indústria. Legal? Então a Primeira Guerra Mundial é um tema importantíssimo, tá? Ela foi resultado aí do neocolonialismo. Então a Primeira Guerra Mundial cai muito, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí um país que surge muito poderoso, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não vai entrar de cara na Primeira Guerra Mundial, beleza? A guerra tá rolando, os países estão se rebentando, ele tá vendendo armamento, vendendo produto, ele tá enriquecendo muito durante a guerra. E depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, ele começa a ganhar muita grana reconstruindo os países que estavam destruídos por causa da guerra. Olha que malandrinho. E é nesse momento que a Inglaterra, que até então era o bichão econômico, político do mundo, perde lugar, né? Dá lugar, não consegue manter a sua pose de país mais poderoso do mundo e dá lugar aos Estados Unidos. Então depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viram o bichão econômico do mundo. Olha só. Então aí, depois que termina a Primeira Guerra Mundial, nós temos os Estados Unidos. Outro fato muito importante, depois da Primeira Guerra Mundial, que cai muito no Enem, é a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Os Estados Unidos, ele entra numa crise de superprodução, porque ele estava muito bem depois da guerra. Só que em 29, lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, depois de 1918, os Estados Unidos estavam muito bem, ganhando grana pra caramba, porque ele estava reconstruindo a Europa. Só que em 29, a Europa já estava começando a caminhar com as próprias pernas, os Estados Unidos não vendia mais tanto produto para a Europa e ele quebra. E essa daí é chamada a queda da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929. Os Estados Unidos quebra e quebra gostosão. Quando ele quebra, a Europa que estava começando a respirar, se ferra mais uma vez e entra numa crise monstruosa. Essa crise monstruosa, que vai acentuar mais ainda o caos na Europa, vai dar espaço para que Mussolini, né, Benito Mussolini, lá na Itália, crie força e coloque em prática o fascismo na Itália. E Adolf Hitler, né, com o seu nazismo, ele ganha muita força lá na Alemanha. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, um fato muito importante que cai bastante é a crise de 29 e também a ascensão do nazismo e a ascensão do fascismo, beleza? Na Alemanha e na Itália. Essa ascensão desses dois malucos vai começar a dar perna para Segunda Guerra Mundial. Porque é o Hitler e o Mussolini que começa a acelerar a galera geral lá na Europa, beleza? E começar a atacar a galera toda
isso rola a Segunda Guerra Mundial. Legal? A Segunda Guerra Mundial cai de penca. Legal? Aí o Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial. Tem várias coisas, beleza? Que você tem que saber. O Hitler, Alemanha, Japão e Itália, elas perdem a guerra para um quarteto fantástico. Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele se depara com uma situação estranha. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, ele era o bichão sozinho. Depois da Segunda Guerra Mundial, já não era bem assim. A União Soviética, que é a junção da Rússia com todo o leste europeu ali, também sai toda poderosa. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945. Depois de 1945, com esses 4 países que foram vitoriosos, eles começam a brigar entre eles. Não entre eles totalmente. Inglaterra, França e Estados Unidos viram amiguinhos. A União Soviética bate de frente com esses malucos, principalmente contra os Estados Unidos. E depois da Segunda Guerra Mundial começa uma fase chamada Guerra Fria, que é uma guerra de Estados Unidos contra a União Soviética. Inglaterra e França do lado dos Estados Unidos. Essa guerra vai permear até quase o final da década de 80. E esse momento de Guerra Fria é chamado de Guerra Fria porque Estados Unidos e União Soviética, eles não se arrebentaram entre eles, mas eles patrocinavam aí uma par de treta. Quais são as principais tretas que você tem que saber da Guerra Fria? Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Revolução Chinesa e Guerra das Coreias. Você tem que saber, mano, tem vídeo de tudo isso aí no canal, viu? Procura aí que você vai saber certinho que eu fiz vídeo de todos esses fatos. Outra coisa da Guerra Fria que você tem que saber são as corridas. Teve corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista? A União Soviética fazia um armamento poderoso, os Estados Unidos lá e faziam outro armamento poderoso. Aí faziam uma metralhadora, os Estados Unidos faziam outra metralhadora. E eles ficavam tretando quem tinha maior armamento, mano. Tá ligado? Quem conseguia destruir mais bomba atômica, bomba de hidrogênio. Essa caralhada de bomba que existe hoje, muitas tecnologias dela foram desenvolvidas durante a Guerra Fria. Outra corrida muito importante é a corrida espacial. Sério, mano. A União Soviética mandou a Laika lá, o cachorrinho, pro espaço. Os Estados Unidos foi lá e mandou o homem pra Lua. Era corrida espacial, mano. Quem tinha mais tecnologia pra explorar o espaço. Tudo louco, beleza? Também tinha o lance da CIA contra a KGB, que eram 2 órgãos do governo de espionagem. Também tinha o aculturamento, né? Os Estados Unidos tentavam propagar sua cultura para o mundo e a União Soviética também. Então você pode ver que não era uma guerra direta, era uma guerra indireta, beleza? Onde Estados Unidos e União Soviética estavam envolvidos em todas as tretas do mundo. Mas no final da década de 80, a União Soviética já não estava aguentando mais gastar tanta grana com essa disputa com os Estados Unidos. Então, ali no ano, oficialmente 88, 89, a Guerra Fria acaba. E começa um processo de dominação econômica norte-americana, que vai trazer Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, que também é bom você saber. E também a crise dos Estados Unidos, essa última que teve, que é importante você estudar, que cai bastante, beleza? Então esses são os principais fatos que vai cair aí sobre a idade contemporânea. Lembrando que não deixe de estudar também os conflitos ali no Oriente Médio, principalmente depois de um fato chamado Primavera Árabe. Legal? Agora vamos para a segunda parte dessa revisão para o Enem. O Enem, ele gosta de pedir algumas questões que são um pouco estranhas. Elas não pedem para você o fato histórico específico. Tipo, ela nunca vai pedir para você fale a data do ano da Revolução Francesa, 1789, tá ligado? Ela vai trabalhar de uma outra forma. Ela vai começar a perguntar para você as ideologias que giravam em torno da classe operária, que
foi precursor, né, da Revolução Francesa, vai falar dos movimentos sociais que giravam ali. Você entende? Então, ela não pede especificamente o fato histórico, a data, mas ela vai mais para esse lance social que girava em torno daquela galera. E aí, meu, o Enem explora tudo. Vai ser os principais movimentos, aí eles exploram muito aí o exemplo que eu dei da Revolução Francesa, mas eles exploram muito essa fase social da Europa, né? Que é ali, no século XVIII, século XIX, essas lutas sindicais, como que a sociedade se organizava, né? Nesse início da Idade Contemporânea. Ele pede muito sobre o movimento das mulheres, né? Aí dos direitos das mulheres. Ele também pede muito sobre os movimentos de luta aos direitos do negro, tá? Principalmente dos Estados Unidos, que foi ali que teve ali alguns nomes muito importantes, Luther King, Malcolm X, né? Que foram caras aí que são referências quando você vai falar sobre o direito dos negros e tudo mais. Também ele pede, o Enem gosta muito de trabalhar algumas lutas sindicais que estiveram na Europa, Estados Unidos, no Brasil, tá? Ele vai muito por esse lado. E também no Brasil, o Enem gosta de trabalhar algumas questões da época da abolição da escravatura, né? Mas não especificamente como foi o processo, mas sim como que era pensado a libertar os escravos na época. O Enem, ele gosta, cara, na boa, ele gosta de ver se você realmente sabe a essência e não somente o fato histórico. Então ele vai trabalhando essas questões mais sociais dentro dos movimentos. E também ele pede alguns termos, alguns conhecimentos de termos para que você consiga trabalhar algumas questões. Por exemplo, o que é memória? O que é historiografia? Quer ver outra coisa também que ele pede muito? Patrimônio histórico. Patrimônio histórico, cara, na boa, eu já vi há alguns anos cair questões relacionadas a patrimônio histórico. Que tem os patrimônios históricos materiais e imateriais. Então são termos que você tem que conhecer. Outros termos importantíssimos: ética, moral, democracia. São termos que sempre caem aí, né? Na boa, o Enem às vezes até parece que quer saber se você é bonzinho. Se você é um cara que tem conhecimentos amplos de termos para quando você for analisar uma sociedade. E sempre sendo bom, saca? Então você não pode pegar e quando for falar, por exemplo, do movimento de direitos iguais dos negros e você ser preconceituoso. A questão nunca vai estar para um lance preconceituoso, tá ligado? Ela vai estar sempre para um lance mais positivo, mais direitos humanos, beleza? Então é isso. Gente, parece que foi rápido essa segunda parte, mas pega tudo que eu falei e vai dar uma pesquisada nesses termos, nessas fases históricas, né, nesses movimentos que eu passei pra você, porque eu tenho certeza que será importantíssimo. Então, meu querido, não perca a cabeça e até o próximo vídeo e tomara que você deite no Enem desse ano. Tamo junto!